nosso estudo de hoje, vamos falar sobre a importância de termos foco na oração. E vamos falar, na verdade, sobre o foco da oração. Em primeiro lugar, Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 7, o seguinte: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que Jesus ensina aqui, bem como na oração do Pai Nosso, que segue-se ali no capítulo 6 de Mateus, é que devemos ser específicos em nossas orações. Não precisamos ficar falando pelos cotovelos, diríamos assim. Deus gosta que sejamos sinceros, abertos, transparentes, mas a especificidade é muito importante. Até mesmo para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele trabalha com especificidade. Então, por exemplo, se você disser assim, eu sonho em ter uma casa própria, o seu cérebro ele não vai trabalhar tão bem lhe dando alternativas e recursos para você conquistar a sua casa própria. Agora, se você disser assim e pensar assim, não é? Eu quero uma casa própria no valor de tanto, no lugar tal, no bairro tal. Mesmo que possa não vir comprar esta casa nesse referido bairro, por você especificar as coisas, o cérebro já trabalha melhor a seu favor. Então, é uma lei do cérebro, a especificidade. Quanto mais específicos nós somos, mais recursos temos para conquistarmos aquilo que desejamos. E na oração, Deus quer que sejamos específicos, diretos, objetivos, pontuais e que não usemos de vãs repetições. Há muitos irmãos sinceros, católicos, que rezam o terço. Biblicamente, esse tipo de oração não agrada a Deus, porque ela se constitui em vãs repetições. Deus quer que sejamos específicos. E obviamente que, ao sermos específicos em nossas orações, nós devemos também aprender a não orarmos apenas por nós mesmos. Devemos orar pelas pessoas. E em 1 João 5, 14 a 16, lemos a respeito disso. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Veja, João começa dizendo que se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, é óbvio que Ele vai dar aquilo que nós pedimos. Só que Ele também diz que nós não devemos pedir apenas por nós mesmos. No verso 16 ele diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, ore por esse irmão, para Deus lhe dar vida. Tanto em relação à cura, mas quanto trazer a pessoa de volta para a igreja para que ela tenha vida eterna. Agora, ele faz menção a um pecado para a morte. E para esse tipo de pecado ele não diz que se deva rogar. É interessante que ele não proíbe, João não proíbe de rogar por esses irmãos, mas está dizendo o seguinte: olha, se um irmão cometeu pecado para a morte, obviamente você de certa forma vai perder tempo em orar por ele. Mas o que seria esse pecado para a morte? Veja, os intérpretes se dividem em relação a este assunto. O leitor da carta de João sabia muito bem o que era, mas por causa da nossa distância de tempo e de cultura em relação a eles, nós não temos todas as informações a respeito desse texto. Então, por exemplo, alguns intérpretes pensam
que este pecado para a morte poderia ser, por exemplo, acontecer de um cristão cometer um pecado que exigisse a pena de morte, como por exemplo um homicídio, e ele fosse condenado, obviamente, à pena de morte. Então, rogar para que Deus livre o indivíduo da consequência do seu crime não vai adiantar. Deus perdoa, obviamente, mas Deus não tira as consequências do crime do indivíduo, como vemos em Lucas 23, 42 e 43. Quando Cristo perdoou o criminoso na cruz, ele não o tirou da cruz. Ele sofreu a consequência do seu erro. Então pode ser que esse pecado para a morte seja uma pena capital. Mas existem outros intérpretes que pensam diferente, que este pecado para a morte pode se referir à apostasia. Então, por exemplo, o indivíduo se apostatou de tal forma, ele negou a Cristo, ele negou, renunciou à fé, blasfema contra Deus, está num processo, ele está num processo de apostasia, algo tão profundo que de certa forma não vai adiantar orar por ele. Óbvio que há casos e casos, há pessoas que se apostatam, mas não com aquela rebeldia extrema e absurda, mas por algum motivo, alguma fraqueza, alguma coisa, e essa pessoa pode voltar para Deus. Várias pessoas que abandonaram a fé retornaram para os braços de Jesus. Agora, existe um tipo de apostasia, que é a deliberada, não é? Mencionada em Hebreus 6, 4 a 6, Hebreus 10, 26, que realmente é muito difícil a pessoa retornar, porque ela está, como diz em Hebreus 10, 26 em diante, ela está de novo pisando no Filho de Deus, ela está negando o sacrifício feito na cruz. E uma terceira possibilidade interpretativa é que este pecado para a morte poderia ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então Jesus falou do pecado imperdoável em Mateus 12, 31 e 32. E este pecado é um endurecimento do coração tão grande que a pessoa não consegue mais ouvir a voz do Espírito e ela rejeita Jesus por completo, rejeita por completo a Deus e não quer saber mais nada dele. Então existem essas três principais interpretações, né, em relação a esse texto, e você e eu não podemos bater um martelo dizendo o seguinte: esse texto se refere a isso. Não, tem essas possibilidades e qualquer uma delas que você aceitar, você vai encontrar respaldo bíblico para ela. Mas a ênfase que devemos dar aqui é de que Deus deseja que nós oremos pelas pessoas. Quando um irmão sai da igreja ou está com a fé vacilante, precisamos orar, porque há muito poder na oração intercessória, porque a oração nos conecta a Deus. E quando a oração nos conecta a Deus, a oração, além disso, ela nos ajuda a aprendermos a pensar, a amar mais as pessoas, a pensar mais nelas do que em nós mesmos. E eu finalizo com uma citação muito bonita para você, que se encontra no livro da escritora Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346. Ela diz assim: Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, Jesus, não é? Pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Você percebe? Ao som de sua fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme, porque ele sabe que ali se encontra um pecador em ligação direta com a fonte de vida e poder que é Deus. Ore por você, mas também ore por seus irmãos na fé que estão com a fé vacilante ou que estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Que Deus continue abençoando a sua vida de oração. Na próxima semana continuaremos o nosso estudo sobre esse tópico de levarmos a palavra de Deus, o Evangelho para outras pessoas, e eu espero que você continue nos acompanhando. Eu recordo a você que se você tem interesse em aprender sobre inteligência financeira bíblica, ou se você precisar ajudar a um filho adolescente,
e aprender conselhos bíblicos e práticos para guiá-lo nos caminhos de Deus, eu ofereço para você 2 e-books e você poderá deixar o seu e-mail para receber esses materiais e depois você vai receber uma sequência de e-mails com algumas dicas mais e conselhos a respeito dos respectivos assuntos que lhe interessarem. Então você pode ir na descrição deste áudio, clicar num ou nos 2 links e vai ser uma honra para mim saber que você leu este material. São e-books breves, não são longos, mas são bastante práticos, profundos e úteis, e eu espero que eles sejam uma bênção na sua vida, ou um deles, né? De acordo com a sua necessidade atual. Um forte abraço então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.